Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, amada igreja, amém. Vamos estar colocando de pé, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para juntos adorar e exaltar aquele que é merecedor de todo louvor, de toda glória e de toda exaltação. Saiba que Deus tem um propósito, tem algo grande na minha e na sua vida. Hoje um dia friento, né? A vontade de ficar em casa, debaixo do cobertor, tomando um cafezinho, um chocolate quente. Mas saiba que aqui tem algo melhor para ti. Aqui tem algo quente de Deus para a sua vida. E saiba que hoje você vai sair daqui totalmente diferente da maneira a qual você entrou aqui nesta noite. Amém? Apenas esteja de coração aberto, adorando, exaltando. Abra o seu coração e deixa Deus penetrar, deixa Deus tocar na sua vida, deixa Deus tocar na sua alma, que você vai sair daqui nesta noite transformado e cheio da glória e da presença de Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, estamos mais uma vez aqui na sua casa, Senhor, para te adorar e exaltar, Senhor Jesus, a ti que é merecedor, Senhor Jesus, de todo louvor, papai. Obrigado, Senhor, por mais essa dádiva de vida. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, de estar na sua casa. Somos gratos, papai. Somos gratos a ti, Senhor. Venha falar grandiosamente nos nossos corações, através dos louvores, Pai, e através da sua palavra, que é o alimento ao qual precisamos para as nossas vidas, Senhor Jesus. Venha falar conosco grandemente nesta noite, Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vem
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Santo. Santo, santo é o Senhor, aleluias. Nós vamos estar louvando essa última música e a partir do momento que ela vai estar tocando, vocês podem estar trazendo seus dízimos e suas ofertas.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Queremos agradecer ao Senhor por cada oferta, por cada dízimo, Senhor, que tem sido depositado diante do teu altar. Pai, a tua palavra tem promessa para nós. Assim diz a tua palavra que nós vamos comer o melhor dessa terra. A tua palavra diz que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai repreender o devorador, o migrador, o assolador, o destruidor.
Pai, é o Senhor que repreende, Senhor. É o Senhor, Pai, que tira toda ação maligna, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido o crescimento espiritual, o crescimento financeiro, o crescimento emocional, o físico do teu povo. Senhor, o Senhor da vida, é o Senhor que prospera o teu povo nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada dizimista e ofertante desta casa. Nós profetizamos a prosperidade do Senhor. Nós profetizamos o governo do Senhor nas finanças do teu povo. Profetizamos, Senhor, a restituição do Senhor, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor. Porque neste lugar há povo que tem um coração obediente ao Senhor. A obediência não é um homem. A obediência não é a palavra de um homem. Não é o que um pastor, um líder diz. É o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. E nós, como filhos do Senhor, nós queremos obedecer a tua palavra. Senhor, nós honramos o Senhor nesta noite como oferta de amor e gratidão. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós nesse tempo. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Grandes coisas, porque o Senhor é Deus de grandes coisas. O Senhor é Deus de grandes milagres. O Senhor é Deus de grande providência. O nosso Deus não é um Deus pequeno. O nosso Deus não é um Deus limitado. Mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Oh, é um Deus extravagante. Que quando Ele se levanta para abençoar, a abundância do Senhor vem de uma forma poderosa sobre a igreja. Nós louvamos isso, Senhor, nesta noite, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Vamos testemunhar as grandes obras do Senhor no meio da tua igreja, porque é esse Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus pequeno. Nós não servimos um Deus que é mudo, que é surdo, que não fala, que não vê, que não anda. Mas nós servimos um Deus que se movimenta sobre a terra. Meu Deus, o Senhor se move sobre a terra. O Senhor se move sobre a terra. O Senhor agita as águas da terra em favor do teu povo. O Senhor muda a circunstância. O Senhor toca no coração do rei para agradar o teu povo. Esse é o nosso Deus. E nós adoramos o Senhor nesta noite. Pai, o mesmo Deus de abundância é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que sara. E nós queremos orar, Senhor. Pai, nós queremos orar por pessoas enlutadas neste dia. Nós queremos orar, Senhor, por pessoas que perderam nessa semana seus entes queridos, Senhor. O Senhor é o Deus do consolo. Ó Espírito Santo, venha consolar os familiares, Senhor, que perderam pessoas tão queridas e amadas. Consola, o consolo vem do céu, o nosso Consolador. Oh, ajuda-nos, Senhor, a passar por essa situação, Deus, de perda. E consola e fortifica. Fortifica o nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Consola, Pai. Consola. Fortalece. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Nada foge do teu controle, Senhor. Assim como Jó disse,
o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos te louvar, Senhor, ao meio do luto, no meio da dor. O Senhor continua sendo Deus da nossa vida. Senhor, nós queremos orar, Senhor, pelo seu Norberto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, poucas pessoas conhecem o seu Norberto. Poucas pessoas da igreja conhecem. Senhor, mas nós queremos orar pela vida dele. Um homem que está com câncer, Senhor, debilitado numa cama, com feridas no seu corpo, Jesus. Deus, aos nossos olhos parece que é impossível. Aos nossos olhos parece que o milagre não vai acontecer. Mas nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos com os olhos da fé. E os olhos da fé diz que tudo é possível para aquele que nele crê. E nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos no poder da cruz, no sangue de Jesus que é poderoso. Nós, como igreja, unimos nossa fé. Oramos pelo seu Norberto agora, Senhor. E nós amaldiçoamos todo câncer. Todo câncer, Senhor, seja amaldiçoado agora. Nós damos uma ordem agora, Senhor, para que seque, Pai, todo câncer no seu corpo. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a vida do seu Norberto, Pai. Levanta aquele homem daquela cama, Jesus, porque o Senhor tem todo o poder, ou no céu e na terra. Senhor, visita ele, Senhor. Manifesta o teu poder, salva ele. Resgata ele, Senhor. Liberta o seu Norberto. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela vida do Mateus. Nós oramos, Senhor, por cura na vida do Mateus, Senhor. Cura ele. Cura. Visita ele, Senhor. Aquela cirurgia que ele precisa fazer, Jesus. Libera, Pai. Destrava, Senhor. Abre o caminho. Manifesta o seu poder na vida do Mateus, aquele adolescente, Jesus. Oh Deus, que ele possa ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Ah, Deus, que ele possa, Deus, não somente conhecer Jesus e ouvir falar, mas que os olhos dele possam ver o poder que há em Jesus. Oh Deus, visita ele com poder e com cura, restaurando a saúde, em nome de Jesus, Senhor. Oramos pela irmã Norma, Senhor, que o Senhor restaure a saúde, em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Jesus. A tua palavra diz que aquele que pede, oh Deus, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. É isso que nós estamos fazendo, Senhor, nesta noite. Nós estamos batendo, nós estamos buscando aquele que pode, somente o Senhor pode solucionar, Deus, as nossas necessidades. Aquilo que é impossível para a medicina, aquilo que é impossível para os médicos, existe os médicos dos médicos. Existe os médicos dos médicos que pode curar, que curou no passado e continua curando nesta noite. Visita, Senhor, aquele que se encontra, Pai, desanimado, abatido. Renova a fé, renova a esperança, renova a alegria. Precisamos compreender, Deus, uma verdade.
A nossa alegria não está em pessoas. A nossa alegria não está em nosso sucesso profissional. A nossa alegria não está em nossos bens, aquilo que possuímos. A verdadeira alegria não está em dinheiro. A verdadeira alegria chama Jesus Cristo. O Senhor é a fonte de alegria. Se nós não tivermos Jesus, não adianta termos riqueza, não adianta termos, Pai, bens, sucesso profissional. Continuaremos vazios no nosso coração, porque nos falta o tesouro maior. E o tesouro maior se chama Jesus Cristo. E Ele habita entre nós. E Ele está no nosso meio. E Jesus quer se revelar a nós. Ó Espírito Santo, visita o desempregado, visita aqueles que têm causa na justiça, está clamando, Senhor, pela manifestação do Senhor. Vai atuando, vai mudando a sorte, vai quebrando o cativeiro, Senhor, de pessoas que estão presas, Pai, espiritualmente, suas emoções cativas, Senhor. Desfaça o laço do passarinheiro, desfaça todas as cadeias, Senhor. Traz a verdadeira liberdade, Jesus, que o fez, Pai, entregar na cruz por nós. Nesta noite, Senhor, continua manifestando em nós e através de nós, através da Tua palavra. Continua curando a Tua igreja. O Senhor tem liberdade nesta noite, Jesus, para fazer o que o Senhor quiser fazer em nós. Estamos aqui com o nosso coração totalmente rendido, o nosso coração totalmente aberto. Senhor, como uma criança que depende, Pai, ó Deus de socorro, estamos aqui, Senhor, dizendo que somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero dar só um recado rápido para as mulheres. Amanhã, às 19h30, nós vamos ter aqui para as mulheres Cine Maranata. Amém? Então, algumas irmãs já confirmaram a presença. Outras irmãs não confirmaram, mas gostaria que todas as irmãs participassem. Vai ser um tempo muito bom, onde nós vamos assistir um filme que eu acredito que é um filme muito bom. Eu não assisti ainda, mas eu convido todas as irmãs para estar aqui conosco amanhã às 19h30. Traga a sua bebida, traga o seu lanchinho, traga a sua coberta, traga seu travesseiro. Não é para dormir não, viu, irmãs? Não é para dormir. É só para estar mais confortável para poder assistir o filme, tá? Talvez vai estar friozinho. Então, só para ficar mais acomodado, tá bom? Então, amanhã às 19h30, procure, irmãs, não atrasar, tá? Porque senão o filme acaba muito tarde. Então, procure não atrasar. Amém? Amém. Chamar aqui a Ana. A Ana vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. E que o Senhor venha usar ela de uma forma poderosa. Eu preguei uma vez que Deus não tem compromisso com o semeador. Ele tem compromisso com a palavra. O semeador que tem que ter compromisso com Deus. Amém? Feche seus olhos, estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Ana Paula. Eu creio, Deus, que o Senhor gerou algo poderoso no coração dela. Eu oro para que o Senhor a capacita nesse tempo, Deus, que ela seja a boca de Deus para nós nessa noite. Senhor, nós queremos dizer, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Assim como Samuel um dia disse ao Senhor, assim somos hoje Samuel do Senhor. Fala, Senhor.
Fala que nós queremos ouvir a tua palavra e a tua voz. Que todo ladrão da palavra seja repreendido nessa noite. Todo ataque, todo sono, todo cansaço, toda obra do espiritual nessa noite seja quebrada. No nome de Jesus. O Senhor tem liberdade para usar a tua filha, Pai. Usa ela, Senhor, e ministra o nosso coração a palavra de poder. A palavra que cura, que restaura, que renova e que salva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Ai, tô nervosa. Irmãos, eu sempre, de vez em quando a gente estava congregando em outra igreja, a gente levava a palavra nas células, né, nas reuniões caseiras. Mas eu nunca trouxe a palavra no altar da igreja. Então, hoje é a minha primeira vez. Mas não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre nós se acharmos capazes ou não, porque quem faz é Ele da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Vamos abrir a nossa palavra em Mateus, você que trouxe a sua Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 29. Mateus capítulo 20, versículo 29. Glória a Deus, aleluia. Você que achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a tua santa palavra, Senhor. Senhor, desde já eu peço que o Senhor me use, Pai, como instrumento em tuas mãos, que os meus lábios sejam teus lábios, Espírito Santo. Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós, não sobre o que nós queremos ouvir, não sobre o conforto que muitas vezes nós queremos, mas aquilo que precisamos para alimentar o nosso espírito, para amadurecer, Pai, a nossa vida diante da tua presença. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda cada um dos teus filhos, e o Senhor foi quem preparou essa palavra, Pai. Então eu te peço, Senhor, abra os sentidos espirituais da tua igreja, Senhor. Que os corações sejam quebrantados, que a tua palavra seja como flecha, Senhor, direto ao alvo das nossas vidas. E que ao acertar os nossos corações, Pai, ela venha transformando, Senhor, por onde passar. Pai, que o Senhor venha nos renovar nesta noite e possamos sair daqui transformados pela tua palavra de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa passagem tem como um tema aqui na Bíblia a cura dos 2 cegos de Jericó. Eu poderia pregar aqui sobre a fé destes cegos, né, dos milagres que Jesus faz quando não há mais saída, onde às vezes a gente não vê esperança, onde a gente não vê solução. Mas Deus me trouxe um sentido diferente para essa palavra. E eu questionei a Deus, eu tentei meditar em outras coisas, falar: Senhor, acho que não é isso. Mas Deus enfatizou para mim que era sobre isso, então é o que eu vou falar hoje. Amém? Primeira coisa, aqui no versículo 29 diz o seguinte: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Por onde Jesus passava,
sempre havia um mover muito grande, muitas e muitas pessoas o seguiam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E hoje em dia, nós somos essa multidão, certo? Nós somos filhos de Deus, nós temos acompanhado Jesus desde a época que Deus se fez carne, Jesus esteve na terra, morreu, ressuscitou. Nós estamos aqui conhecendo a palavra dele, conhecendo do amor dele, sentindo o cuidado dele. Só que uma coisa que me chamou a atenção é sobre essa multidão que os seguiam. Trazendo para o dia de hoje, quem somos nós nessa multidão? Como nós nos identificamos nessa multidão? Nós somos apenas mais um que o segue porque todo mundo segue? Porque todo mundo fala que ele é bom, que ele faz, que ele desfaz? Ou nós o seguimos por amor, nós seguimos porque nós temos um relacionamento com ele, nós o seguimos porque nós queremos mais dele? E eu separei aqui alguns tipos de pessoas desta multidão. E acredito que conforme eu for falando, a gente vai identificando esses tipos de pessoa no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo, amém? Primeiro, pessoas que seguiam a Jesus. Existiam pessoas que estavam ali no meio daquela multidão, que estavam atrás de Cristo só pelo que ele podia oferecer. Pelos milagres que ele fazia, as pessoas ouviam falar: Jesus curou, Jesus transformou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. Era maravilhoso. Era maravilhoso, as pessoas ouviram que Jesus fazia tudo isso, então automaticamente as pessoas queriam conhecer quem ele era, saber o que ele fazia, acompanhar os seus passos. Só que muitas pessoas estavam ali por interesse. Quantas vezes no nosso dia a dia nós identificamos que existem pessoas ao nosso redor que dizem seguir a Jesus, mas na verdade só está atrás dele porque querem coisas, porque querem bens, porque querem alcançar uma bênção? Quantas vezes nós ouvimos falar que alguém veio na igreja, precisava de um milagre, veio, Deus fez o milagre, restaurou, e depois que o milagre foi feito, a pessoa sumiu da presença do Senhor, porque ela conseguiu aquilo que ela queria. Irmãos, seguir a Jesus pelo que ele faz não é errado, é apenas imaturidade, porque Jesus é muito além do que aquilo que ele pode fazer. Então seguir a ele pelo que ele faz não é que esteja errado, é que falta ainda uma maturidade espiritual das pessoas conhecerem quem realmente ele é, e que ele fazendo ou não fazendo, ele é Deus. E muitas pessoas o seguem por isso. O seguem porque querem uma resposta, o seguem porque querem o agora. Tem pessoas que falam: eu quero ir na igreja, aquela igreja que tem revelação, porque eu só gosto de igreja que tem revelação. Só que a revelação está na palavra do Senhor. Se a gente buscar com a instrução do Espírito Santo, a resposta está aqui. A resposta não está só na boca do profeta. Existem profetas, sim, usados pelo Senhor, da mesma forma que existem falsos profetas. Então a gente tem que estar ligado sobre o que é falado, se o que é falado faz sentido na nossa vida. Porque se você não tem um conhecimento, se você não busca a verdade, qualquer coisa que falam para você, você acredita, e isso pode matar a sua fé, porque muitas vezes é da boca para fora. Existem muitos falsos profetas que falam de si mesmo, não tem temor na palavra do Senhor. E isso tem matado muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas que muitas vezes chegam recém-convertidas, querendo conhecer o amor de Deus, recebem uma palavra, não têm um conhecimento de que elas precisam ter um discernimento se aquilo é do Senhor ou não. E elas são mortas por uma palavra vaga, da boca para fora. E para recuperar uma vida que se distancia do Senhor, que ela é ferida, é muito difícil, irmãos. Não é impossível, porque graças a Deus o Senhor restaura, o Senhor nos resgata, Ele deixa as 99 para nos resgatar. Mas é muito difícil cuidar de alguém ferido. E o pior ainda é saber que essas pessoas foram feridas por pessoas que se dizem conhecer a palavra do Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento, que nós não sejamos essas pessoas da multidão que seguem Jesus só pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é na nossa vida.
Existem as pessoas que o seguem porque realmente reconheceram o seu amor. Reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Reconheceram que nós não somos nada sem Ele, que nós somos dependentes desse amor, dessa misericórdia. Existem as pessoas que o seguem, que colocam nele a nossa esperança, que crê que Ele é a nossa esperança. Não tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre? Eu costumo dizer que a esperança não morre, porque a nossa esperança é Cristo e Ele vive. A nossa esperança está no Senhor e Ele está vivo. Nós não somos daqui, nós não somos seres dessa terra, nós somos criados para o céu. Aqui é apenas uma passagem, aqui é apenas um caminho, nosso destino é o céu, nós não fomos criados para viver aqui. Isso é uma passagem. Então, quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, que Ele é o nosso sustento, a vida se torna mais leve, porque Jesus não prometeu que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco em todo momento. Seja no momento de dor, seja no momento de luto, seja no momento de alegria, Ele está conosco em todos os momentos, porque Ele é Deus. Se a figueira não florescer, eu estou aqui. Se ela der frutos, eu estou aqui, Senhor. Eu te sirvo pelo que o Senhor é, não apenas pelo que o Senhor pode fazer. Porque é a fé que nos sustenta de que tudo que vem do Pai é o melhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nosso coração faz planos, mas a palavra certa vem do coração do Senhor. Os planos certos vêm da direção do trono de Deus. Quantas vezes nós fazemos planos e nós não perguntamos para Deus se é a vontade dEle? No meio da ansiedade do nosso coração, a gente vive no mundo, a gente é muito ansioso, né? E cada vez mais ansioso. Na ansiedade do nosso coração, nós fazemos planos, nós planejamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, seja profissionalmente, seja conquistar coisas materiais. É normal, a gente é ser humano, não é pecado a gente desejar conquistar coisas, desde que não coloque isso acima de Cristo. Mas muitas vezes nós esquecemos de dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, esses sonhos são os teus sonhos? Os meus planos são os teus planos, Pai? Se for, que o Senhor faça acontecer, me dê uma confirmação, faça com que eu continue perseverando nisso. Mas se não for, Pai, me mostra. Tira da minha vida, sabe? Me dá um sinal de que isso não é para ser desta forma. Talvez Deus tenha planos muito maiores e você tem pensado pequeno, achando que aquilo é grande demais. O nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus do ouro, da prata. Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Às vezes a gente fica ali chorando porque planos não deram certo, só que Deus tem coisas tão grandes preparadas para nós. E eu me lembro de um certo momento da minha vida em que eu estava sozinha, eu e o Benjamin. Para quem não sabe, o Benjamin é filho do meu primeiro casamento. E no momento que eu estive sozinha, Deus me colocou me separou numa solidão, que todos foram para longe de mim, minha mãe e meu pai, devido distância de casa, eu não tinha como ir até eles. Então foi um momento muito complicado de solidão mesmo, de não ter ninguém perto de mim. Então era eu, o Benjamin e Deus. Era nós três. E muitas vezes, durante esse tempo, eu estava muito machucada. E Deus falou para mim que eu precisava dessa solidão para que Ele tratasse muitas coisas em mim. Eu precisava ser curada de muitas coisas antes que Deus fizesse algo novo na minha vida. Não tem como Deus colocar azeite novo em odres velhos. Não tem como Deus fazer tudo novo com as mesmas vestimentas, com o mesmo coração. Primeiro Ele precisa limpar, Ele precisa renovar, Ele precisa restaurar, Ele precisa que o solo esteja preparado para que tudo aconteça. E eu lembro que eu sofria muito emocionalmente, eu era muito machucada emocionalmente. E muitas vezes eu corria atrás de coisas por conta própria, e o Espírito Santo ministrava às vezes ao meu coração, falava assim: filha, você está correndo atrás de tantas migalhas e eu tenho coisas tão lindas preparadas para a sua vida. E isso me constrangia, porque era lá no íntimo do meu coração. O Espírito Santo falava comigo de uma forma que me constrangia. Eu falava: Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sei, eu não consigo ter uma direção. E a todo momento, com amor, Ele falava: coloca nas minhas mãos, confia. Não são os teus planos, são os meus.
Às vezes parece que vai doer agora, mas depois vão ter júbilos de alegria. Então, até que chegou um momento em que eu confiei e Deus transformou a minha história. Outro dia eu conto para vocês sobre a minha história com Moisés. Mas a decisão de seguir a Cristo é sobre isso, é sobre entender o Pai maravilhoso que Ele é. Um dia eu me perdi, eu cresci num berço evangélico, minha mãe me criou, eu fui uma criança que sempre tive muito temor, apesar de que quando a gente é criança a gente não tem entendimento de tudo. Eu sempre tive muito temor no Senhor. E sempre senti que Deus tinha algo muito forte para fazer na minha vida, eu só não entendi o que era. E eu nunca tinha me desviado da presença do Senhor. E eu me desviei da presença do Senhor depois da separação. Eu me desviei da presença do Senhor, eu tentei permanecer, mas o inimigo, ele usa de todas as estratégias dele, aproveita momentos vulneráveis que a gente está machucado, para usar isso, para derrubar a gente, né? E é tudo que o inimigo sempre quis a minha vida inteira, tipo, me tirar da presença do Senhor. Principalmente depois que eu entendi o ministério que Deus tinha na minha vida. E então Deus me deu um sonho um dia. Deus fala muito comigo através de sonhos. E Ele me mostrou num quarto escuro, eu e o Benjamin no colo. Era um quarto muito escuro, muito escuro. E eu só vi uma pequena janela. E por essa janela lá no alto, é como se aquele quarto fosse debaixo de um trilho, de uma estação de trem. E eu via trens passando. E de repente uma moça abria a porta, ela estava vestida de noiva. E era um quarto escuro, e no que ela abriu a porta, entrou uma luz, e ela falou assim: é a sua vez, venha. É a sua vez de se vestir de noiva. E eu não entendia o que aquele sonho significava. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo trouxe um discernimento para o meu coração. De que era um momento de mudanças, que Deus estava resgatando a minha vida. De um poço, de uma escuridão sem saída, onde a minha única oração que eu tinha força para fazer era: Deus, eu não tenho forças para voltar para a tua presença, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, é tudo que eu tenho. Eu sou dependente do Senhor, eu sou dependente do teu amor, eu sei que tudo nesse mundo é passageiro, e essas coisas são mentirosas, são coisas que preenchem meu coração momentaneamente, mas eu não tenho forças, eu preciso do Senhor. Não tira de mim o teu Espírito Santo, não deixe o teu Espírito Santo sair de mim, porque eu preciso, e eu não sei o que fazer. E aí eu fiz aquela oração perigosa, e eu falei: Senhor, faça o que tiver que ser feito na minha vida. Eu sei que vai doer, vai sacudir, vai espremer, mas eu sei que vai ser o melhor para mim, porque um pai tem o melhor para os seus filhos. Um pai que ama, ele cuida, ele zela, a gente cuida, a gente corrige. Eu falo que eu corrijo o Benjamin, depois meu coração fica apertado, mas eu tenho que corrigir, porque eu estou corrigindo ele por amor, porque eu estou construindo o caráter dele, eu estou construindo um homem, eu estou construindo um profeta, que Deus deu um profeta para eu gerar no meu ventre. E eu tenho essa missão de ensinar as palavras do Senhor para ele, para que um dia ele seja enviado para fazer a palavra do Senhor pelo mundo. E se eu não fizer esse papel com temor, quem vai fazer? Se eu, que sou mãe, que o amo incondicionalmente. A palavra do Senhor fala que não se compara a dor de uma mãe, às vezes, quando perde um filho, porque o amor que é gerado em nós, eu acredito que o amor de mãe para o filho só é maior o amor de Deus por nós, porque é incomparável, né? O amor do Senhor. Então, naquele momento, Deus me corrigiu, Deus sacudiu, virou a minha vida de ponta cabeça, mas era uma dor que acontecia comigo, que eu sentia que era uma dor necessária, eu aceitava. Eu falava: Deus, eu entreguei nas tuas mãos, então eu vou confiar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que eu não veja saída, eu vou confiar. E a partir daquele momento, eu falei: eu nunca mais faço mais nada sem a tua direção. Eu não faço mais nada, nem que eu tenha que insistir, que o Senhor tenha que falar comigo 10 vezes, que tem que descer um anjo na minha frente. Eu não saio do lugar enquanto eu não sentir que é da permissão do Senhor. Porque eu cansei de dar os meus próprios passos e dar com a minha cara no muro. Eu cansei de sofrer, de gerar feridas em mim por causa de atitudes que eu mesma tive, de não perguntar para Deus se era o que Ele tinha para a minha vida. Então, seguir a Deus é reconhecer que
Ele é maior e melhor que tudo nas nossas vidas. E tudo que vem dele é perfeito. E em meio à multidão, também tinham aquelas pessoas que eram apenas curiosas. Pessoas invejosas. Pessoas que seguiam Jesus apenas para apontar, tentar achar uma brecha e falar, tá vendo? Ele não é tudo isso não, ele está errado. Quantas vezes tem pessoas assim que passam pela sua vida, irmãos? Que se fazem de amigos, na rede social, quem tem rede social, né? A gente vê lá 500 seguidores, 1000 seguidores, né? Será que todo mundo gosta de você? Tá te seguindo porque te gosta? Porque te gosta, porque gosta de você? Gente, tem gente que tá ali só para fiscalizar a nossa vida e tentar ver nossa queda. Infelizmente. Tem pessoas que seguem a gente porque elas simplesmente querem ver um momento que você vai cair para dar risada na tua cara e falar, tá vendo? Você estava errado. Tá vendo? Era mais fácil quando você estava lá no mundão, você bebia, dava risada, hoje você se tornou chatão. Tá vendo? Era mais fácil quando a gente ia para balada. Olha a sua vida como que tá aí, ó. Você não foi seguir Jesus? Você não falou que era melhor? Por que você está passando por isso? Por que Deus tirou uma pessoa amada da tua vida? Por que Deus levou? Por que Deus não levou o corrupto, o ladrão que está lá preso? Por que Deus não levou? O inimigo usa das pessoas sem elas saberem, sem elas entenderem, para tentar roubar a nossa fé. É por isso a importância de saber a nossa identidade no Senhor, quem nós somos no Senhor. E nós somos filhos. Nós somos filhos amados, adotados. O Senhor veio e o povo para quem Ele veio o rejeitou. E Ele nos adotou. Se você não reconhece que você é filho de Deus, quem mais vai reconhecer? Até quando você vai permitir uma voz do inimigo na tua mente falando que você não é capaz, que você não pode isso, que você é indigno? Porque você é pecador, porque você erra em certos pontos da sua vida, porque lá atrás você foi alguém e fez coisas ruins e o inimigo vai usar isso o resto da sua vida e usa para jogar na tua cara para tentar tirar do seu coração a esperança de uma salvação. Mas o Senhor fala que um coração que se arrepende, Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Deus faz nova todas as coisas. E Deus vai permitir que algumas pessoas nos sigam, não para tentar, talvez também porque tentações são válidas para fortalecer a nossa fé. Sem lutas a gente não cresce. Você já viu você amadurecer no momento de alegria? Ninguém amadurece no momento só de alegria, a gente amadurece no meio da dor. É no meio da dor que você amadurece, que você aprende a ter que confiar, onde não há mais saída. Que você tem que confiar e pôr a sua esperança no Senhor, onde não há mais uma direção. É no momento da dor que você vai entendendo como lidar com os sentimentos, com as pessoas. Ninguém amadurece só dando risada. Isso é fácil. Então vão ter pessoas que vão nos seguir. Só que essas pessoas, através do nosso testemunho de vida, um dia verão a obra do Senhor através da sua vida, através da minha vida. E o testemunho de vida nosso vai transformar a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristãos, gente. Ele matava cristãos. Na morte de Silas, acho que é Silas, ele estava presente. Estevão, que ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo estava presente, ele foi apedrejado até a morte. E depois daquilo, Deus teve um encontro com ele. Jesus teve um encontro com ele, ele foi transformado. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, quem diria que um perseguidor de cristãos, que mandava matar cristãos, que odiava cristãos, um dia se tornaria alguém que falaria do amor de Jesus? Se tornaria alguém que falaria da salvação. Imagine as pessoas que o conheciam. Paulo? Aquele Paulo? Mas mentira. Deve estar louco. Deve estar doidão da cabeça.
Só que Paulo não se preocupou com o que estavam pensando sobre ele. Ele se preocupou com a única verdade que ele conheceu e a certeza de que ele tinha, que era Cristo. Essa é a certeza que nós temos que ter. Porque o que as pessoas pensam de você não define quem você é. O seu passado não define o que você é. O que você fez lá atrás, uma atitude errada, não define o que você é. Porque você pode ter sido uma pessoa boa a vida inteira. Um tropeço que você dá, as pessoas vão usar para te acusar, para te definir através daquele erro. Mas o que importa é o que Deus sabe a teu respeito. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe a nossa verdadeira intenção. Dele a gente não esconde nada. Eu posso esconder do meu irmão, do meu pastor, eu posso tentar esconder erros do meu marido, mas de Deus eu não escondo nada, porque Ele vê todas as coisas. Não é possível esconder nada dele. Então é dele que eu tenho que temer. É do Senhor que eu tenho que temer, que eu tenho que prestar conta, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Não é sobre o que os outros falam. Deixa os outros falar. Irmãos, a gente tem que ter a consciência de que cada um vai colher aquilo que planta. A plantação, a semeadura, a plantação e a colheita, ela é uma lei do Senhor que não falha. A palavra do Senhor não falha. Ai, mas estão falando mentira sobre mim. Deixa que falem. Quem vai prestar conta com o Senhor são eles. Como está o seu coração no Senhor? Porque muitas vezes o inimigo vai levantar calúnia contra a tua vida para tentar te derrubar, para tentar defamar o nome do Senhor através da sua vida. E calúnias mentirosas. Mas a nossa certeza tem que estar no Senhor. Será que a gente está preparado para morrer por Ele? Será que se chegar alguém diante de você do nada, botar uma arma na tua cabeça e falar, nega Jesus ou eu mato você, você está preparado para negar? Esses dias eu estava pensando nisso, do nada veio na minha cabeça. Eu falei, nossa, imagina alguém pega o Benjamin, meu filho, minha herança, bota na minha frente e fala, se você negar Jesus, eu tiro a vida dele. Eu falei assim, e eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, será que eu teria coragem o suficiente? Como está a minha vida diante do Senhor? Como que está a minha vida diante do Senhor? Versículo 30. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que tipo de cristão nós temos sido? Será que nós temos sido o tipo de cristão que nós abrimos o caminho para levar as pessoas até Cristo através do nosso testemunho de vida, através das nossas palavras, das nossas ações? Ou será que nós temos sido o tipo de cristãos que tenta impedir a voz daqueles que clamam por socorro? Que tipo de multidão nós temos sido? Será que nós somos como aqueles amigos que quando Jesus estava pregando não tinha onde levar o paralítico, eles subiram no telhado, abriram um buraco, desceram o seu amigo, fizeram de tudo para que ele recebesse a cura? Será que nós temos sido esse tipo de cristão que abre caminhos? Ou nós temos sido aqueles tipo de cristãos arrogantes que falam que conhecem a Jesus, mas que quando alguém precisa de ajuda manda se calar? Falar, irmão, fica quieto, o pastor tem mais o que fazer, seu problema é muito pequeno para ele se preocupar. Que tipo de cristão tem sido nós? Hoje eu ouvi uma coisa e eu fiquei assim, caramba, porque tem aquele ditado que diz que falar até papagaio fala, né? O que diz sobre nós são as nossas ações. Então, o que nós fazemos falam muito mais sobre nós do que o que nós dizemos. E aí uma pessoa chegou e falou assim, é porque eu conheci uma fulana que tinha uma língua desse tamanho. Era fofoqueira e falava mal dos outros e falava mal dos outros. Mas sabe o que eu achava engraçado? Que quando a gente ia almoçar junto no trabalho, ela almoçava, ela sentava e ela orava pela comida dela. Menina, ela terminava a oração, não dava um segundo, ela começava a falar mal dos outros. Que tipo de testemunho nós temos dado? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no meio da nossa parentela. A gente tem que se corrigir todos os dias. A palavra do Senhor fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós temos sido espelhos. Ou você acha que Deus te curou simplesmente para te dar uma cura e só isso? Deus te curou para que através da sua cura você cure outras pessoas. Deus nos libertou para que através da nossa libertação a gente liberte outras pessoas.
Deus deu experiências na sua vida, Deus permitiu dores para que você fosse curado e você fosse especialista em falar daquela dor, porque você já passou por isso. Você já passou pela dor, você superou a dor, Cristo veio e renovou tudo. Você tem poder para falar sobre isso, porque você viveu. Deus não fez as coisas pela sua vida só porque você é querido e Deus te guardou numa caixinha. Ó, eu curei você, tá separado, vou te guardar aqui. Não, irmãos. A nossa vida como cristão, o nosso dever como cristão é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Nós temos tornado Jesus conhecido através do nosso testemunho de vida. A palavra diz que... A palavra, na verdade, não sei se a palavra diz ou se é um ditado que fala, é um ditado, eu acho, que diz que o nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí você pega em pequenas atitudes, quando a gente se torna observador, você pega em pequenas atitudes, às vezes, como a vida da pessoa tem se encaminhado. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um casal. Uma pessoa que brinca, que é carinhosa e tal. Aí você pega um casal que o companheiro sempre está brincando, falando de infidelidade, falando de mulherada. As brincadeiras é sempre nesse sentido. O que você para pensar? Quando você para refletir nessa frase que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem passado na mente dessa pessoa que só brinca com o companheiro dele no intuito de tentar diminuir? No intuito de falar alguma coisa brincando de separação, que não sei o que tem. Na minha cabeça eu falo, cara, essa pessoa está precisando ter um encontro com o Senhor mais real, porque talvez esteja muito raso, muito superficial. A gente não pode deixar a nossa carne dominar, nós temos que dominá-la. Porque o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Quando você não tem domínio próprio sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, quem que está dominando, se não é o Espírito Santo? É a sua carne. É a nossa carne. Então, que testemunho nós temos dado em meio à multidão? Que testemunho nós temos dado? Porque assim, esses cegos, eles estavam ali porque certamente eles ouviram falar que Jesus ia passar por ali. As pessoas ouvem falar de Jesus. Elas podem até não se converter de primeira. Ó, irmão, Jesus pode curar a tua vida. Jesus fez isso na minha vida. Ele fez isso, aconteceu. Ah, tá bom. A pessoa não considera. Só que a palavra do Senhor diz que a palavra é como semente. E a semente, em certo momento, ela vai florescer. Tem um testemunho de um pastor que eu sigo, chama Carlos Ribas. Não sei se todos conhecem. Ele é um ex-satanista. Muito usado na área de libertação, de cura. E ele falava que no momento de conversão dele, a pessoa que evangelizava ele, começou a chamar ele para jogar bola. E ele falava assim, eu vou, os crentão não pode fazer nada comigo mesmo, né? Tipo, ele era satanista e dentro do satanismo que ele cresceu lá, o tipo de satanismo que ele cresceu, ele aprendeu que os crentes não eram nada e que não precisava ter medo, que eles não podiam fazer nada. Então, ele pegou e falou assim, vou jogar bola. E aí o cara começou a evangelizar ele através do jogo de bola. Falava de Jesus ali, aqui. Não, é isso. Ia jogar bola. E aí chegou um certo momento que, fazendo as coisas que ele fazia para o inimigo, ele foi impedido, porque existia uma presença do Senhor que não deixou ele fazer um trabalho. E ele não entendeu, porque ele falou que o demônio que andava com ele fugiu. E ele buscou respostas, e ele não tinha respostas. E aí Deus foi abrindo os olhos deles através daquelas pequenas palavras, daqueles pequenos evangelismos, através de um futebol. Os meninos sempre falam que dentro do futebol a pessoa tem que ter uma postura de mostrar quem realmente ela é em Deus, né? Porque na hora que ferve os neurônios ali, os homens enchem a boca. E se tiver com o coração cheio de coisa do mundo, vai começar a falar um monte de coisa que não deve, né? É nessas horas que vê como que o Espírito Santo está agindo na vida da pessoa. E ele falou assim que no momento em que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele, ele estava em dúvida e tal, o próprio demônio, o próprio diabo se materializou e tentou matá-lo. No momento em que ele falou que ele não queria mais. E ele não lembrou do nome de Jesus.
Mas sabe o que ele lembrou? Ele falou que na hora ele gritou assim: Deus do Dile, o cara chamava Dile, que evangelizava ele. Deus do Dile, se você existe, me salva. E naquele momento o Espírito Santo tirou o demônio de cima dele. Ele não lembrou do nome de Jesus, mas ele lembrou que existia um Deus que trabalhava na vida daquele homem. Ele lembrou de cada palavra que foi plantada dentro do coração dele, por mais que ele não colocava aquilo em prática, porque a vida dele era para viver para as coisas malignas, que ele não tinha entendimento, que para ele era certo, né? Ele cresceu nesse meio. Ele foi salvo por aquelas palavras. As nossas palavras têm poder, as nossas palavras são sementes. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de buscar pelo teu marido. Não desista de buscar pela salvação da tua família. Não desista de buscar pela salvação de pessoas no teu trabalho. Não desista do teu ministério porque o inimigo tem se levantado, porque da mesma forma que ele se levanta, ele vai cair. Um dia o inimigo tentou me paralisar, porque quando eu comecei a entender meu ministério, eu comecei a entrar de cabeça sem entender exatamente o que fazer. Eu tenho um ministério na área de intercessão, cura e libertação. E no começo eu fui bem resistente, porque eu não aceitava. Eu falava, eu não gosto de orar a Deus, porque meu ministério é na área de intercessão. Eu nem gosto de orar, não quero, não quero não. Mas Deus é um Deus que vem do contrário, né? Para mostrar que Ele é Deus e quem faz é Ele, né? E Deus começou a transformar minha vida, só que como eu não estava ainda muito firme no Senhor, eu estava me reerguendo, eu comecei a receber muita retaliação, ter muitas batalhas espirituais, e nessas batalhas espirituais o inimigo colocou um medo no meu coração, e esse medo me paralisou. E aí foi quando eu me desviei de vez, porque o medo me paralisou. Eu falei, não vou mexer com o inferno, que daí o inferno não mexe comigo, e tá tudo certo, cada um na sua. Cada um na sua, e eu me desviei. E eu tô aqui para dizer que nós não devemos ter medo do inferno. Quem tem que ter medo e temer é Ele. Porque a palavra diz que os demônios sabem quem são Jesus e eles temem. Se eles temem, nós sabemos que Ele é o nosso Pai, porque nós temos que ter medo de Satanás. Eu sei que muitas pessoas às vezes não gostam de entender o mundo espiritual, tem medo de tocar nesse assunto, tem gente que não gosta, se sente desconfortável. Mas irmãos, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando, nós precisamos conhecer com quem é o nosso adversário, para nós sabermos como batalhar contra ele. Se eu não sei como um demônio age, se eu não sei como o inimigo age, como que eu vou me posicionar para me defender? Como eu vou fazer uma oração de guerra? Como que eu vou proteger a minha casa através de uma oração? Se eu não sei me posicionar porque eu não quero saber, porque eu não quero mexer com isso. A gente tem que entender, porque o mundo espiritual é muito mais real do que o nosso, que a gente vive. É totalmente diferente. Então nós precisamos nos posicionar no Senhor. Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei orar. Não é sobre saber, gente, é sobre intimidade com o Senhor. Muitas vezes eu perguntava, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, Deus? Eu não entendo qual é o propósito, eu não consigo entender. Tanta gente descobre cedo e eu não sei o que o Senhor tem para minha vida. Eu queria saber para onde ir, o que fazer. Deus não quer que você fique em busca de ficar sabendo qual é o seu propósito, não. Deus quer que você busque a Ele. Automaticamente, buscando a Ele, nós vamos reconhecer o nosso propósito. O Espírito Santo vai mostrar automaticamente, isso é natural. Quanto mais nós nos aprofundamos, nós o conhecemos, mais Deus se revela a nós. Porque o profundo e o escondido está preparado para aqueles que o buscam. Você acha que uma pedra preciosa vai estar assim no meio da calçada em cima para qualquer pessoa pegar? Não, só vai pegar quem vai lá cavucar, se meter no meio das cavernas lá, cavucar as pedras lá, correr o risco de desmoronamento para achar uma pedra preciosa. E você acha que está todo mundo disposto a isso? Então nós temos que nos posicionar no Senhor. Quem nós temos sido em meio à multidão? Será que nós temos num relacionamento raso? Num relacionamento imaturo? Que fica largando e voltando, porque quando você está num relacionamento que a pessoa fica largando por qualquer coisinha, sabe o que isso causa? Insegurança. E o nosso relacionamento com Deus não tem que ter insegurança, ele tem que ser seguro no Senhor.
Então que nós possamos ter um relacionamento seguro, para que através das nossas vidas, pessoas como esses cegos que ouviram falar de Jesus, tenham esperança em seu coração. Esperança de um milagre, esperança de uma saída onde não tem mais nada. Quantas situações na nossa vida a gente só se vê escuridão? É desenganado pelos médicos, pelo nosso entendimento humano, parece que nada passa, sabe? Nada mais pode acontecer. E tem pessoas que precisam ouvir desse amor. A palavra de Deus fala em Romanos 10:17, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Existe uma conexão entre o ouvir e a palavra do Senhor. E essa conexão, ela liberta. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor fala que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que sonda o espírito, o coração. Então, que a nossa vida seja um testemunho vivo. Um testemunho vivo do Senhor. Em João 15:1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o meu agricultor. Jesus se apresenta como fonte de vida, sustento para seus seguidores, assim como a videira fornece nutrição aos ramos. O agricultor é o Pai Celestial, responsável por cuidar da videira, podando os ramos que dão frutos, para que produzam ainda mais, e removendo os que não dão frutos. O Pai, Ele vai fazer esse cuidado de podar, e vai ser lá no céu, quando Jesus voltar para nos julgar. Será que a nossa vida está preparada para ser podada pelo Pai? Será que nós temos dado frutos? Frutos sinceros, frutos verdadeiros? Sabe, se nós reconhecemos, nós somos errôneos, irmãos. A palavra do Senhor fala que nós somos pecadores. E aquele que fala que não tem pecado já pecou, porque nós viemos do pecado. A diferença não está em não pecar, mas o que nós fazemos contra isso. Se nós lutamos contra o pecado, se a gente erra e fala: Senhor, reconhece, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou fraco, eu sou falho. Sabe, a oração, Deus não quer oração bonitinha, Deus quer oração sincera. Ah, irmã, mas eu falo mano. Chama Deus de mano, é seu jeito de falar. Na hora certa, se tiver que mudar isso no teu coração, Ele mesmo vai mudar. Senta lá com o Senhor e fala: Pai, é o seguinte, eu sou assim, eu sou bravo, eu não consigo mudar meu jeito de ser, eu não tenho paciência. Se tem que mudar, o Senhor tem que me mudar, porque eu não consigo. Deus quer sinceridade no nosso coração, só que Ele quer um coração aberto e disposto. Essa é a diferença. Porque quando nós estamos dispostos, automaticamente o Espírito Santo flui em nós e nós mudamos de maneira que a gente não entende. Porque não é sobre nós, é sobre Ele através de nós. Então, Deus, Ele quer corações sinceros. Deus, Ele quer seguidores, Ele quer multidão. Ele nos criou para morar com Ele na glória, porque a palavra do Senhor diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, os anjos caídos que fizeram a rebelião no céu. O inferno não foi preparado para nós, gente. Deus nos criou para sermos amados. Deus nos criou para que nós venhamos o servir, morar com Ele na glória. Você acha que é prazeroso para o Senhor jogar fora uma pessoa simplesmente porque ela não dá frutos, porque ela não se recusa a dar frutos? Não, Ele nos dá esperança até Jesus voltar. Deus tem batido a nossa porta e falado: eu estou aqui, me busca, deixa eu transformar, deixa eu mostrar para você quem eu sou. Você fica buscando em tantas coisas resposta e não busca em mim. Você fica buscando em tantas outras coisas resposta para suas indecisões, e a mim você não chega. Você não vem perguntar a mim, você não deposita sua confiança em mim. Até quando? Até quando a gente vai ficar lutando com as nossas próprias mãos? Até quando a gente vai querer respostas nossas no nosso tempo? Não é sobre nós, irmãos, é sobre Deus. E é sobre descansar nele mesmo quando a gente não vê saída. É descansar nele quando a gente não vê nada. É simplesmente descansar. Fé é sobre isso. Fé é sobre acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós acreditamos.
O mundo está sendo bombardeado. Agora diz que cessou a guerra, né? Mas está uma guerra acontecendo. É fome de um lado, é doença do outro. Aí tem gente que entra em desespero, né? Misericórdia, minha família, meu Deus do céu. Nossa, o que a gente vai fazer? Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. No momento da pandemia, foi em 2020, eu morava já sozinha com o Benjamin. E eu sou cabeleireira e eu trabalhava apenas num salão de beleza. E como cabeleireira, eu não tenho salário fixo. Eu recebo de acordo com aquilo que eu trabalho. E as clientes começaram a cair movimento. Aí veio aquele lockdown, não sei como falava, que fechou tudo, né? Que não podia trabalhar. E eu falava, Deus, como que eu vou pagar minhas contas? Eu dependo disso. Eu precisava pagar aluguel, eu precisava sustentar meu filho, eu precisava me sustentar. Eu, se fosse preciso, eu deixava de comer para dar para ele. Mas ele era uma criança, de 1 aninho e pouco, 2 anos. O que eu ia fazer com uma criança? E eu trabalhei de portas fechadas, escondida, né? Torcendo para ninguém me denunciar. Porque eu precisava daquilo para sustentar a minha casa. E eu poderia ter dado um surto em mim e falado, meu Deus, eu não tenho como trabalhar, porque eu tenho uma criança pequena, eu vou atender os outros, eu posso pegar um vírus e trazer para dentro da minha casa e matar meu filho, me matar. Não, eu confiei no Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu sustento. Eu vou trabalhar enquanto o Senhor me permitir, e o Senhor me sustentou. Graças a Deus eu não peguei um Covid, vim pegar bem depois, já tinha tomado as vacinas lá, tudo. Mas Deus me sustentou, Deus sustentou a minha casa, porque se eu fosse surtar e depender de R$600 que o governo me dá, eu tinha passado fome. Eu tinha ido morar debaixo da ponte, porque eu não pagava nem o aluguel. Então, confiar em Deus é sobre isso, é sobre você não olhar as circunstâncias a teu redor, mas olhar para a fé e a esperança que está no seu coração, que é Jesus. E Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Se coloque em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra não seja, Senhor, palavras vazias, mas que venha de encontro ao nosso coração, Jesus. Senhor, sonda o nosso ser. Pai, que possamos reconhecer, Senhor, aonde nós erramos, aonde nós precisamos mudar. Faz de nós, Senhor Jesus, seguidores fiéis. Seguidores, Pai, que pregam o Teu amor, que não pregam desprezo, que não prega acusação, que não prega fofoca, que não prega, Pai, discórdia, mas que possamos ser fonte de vida para a vida dos nossos irmãos. Todos nós somos criados, Senhor, para ser amados. Todos nós somos criados para sermos filhos. E muitas pessoas têm se perdido e não têm reconhecido a Tua paternidade, Senhor. Muitas pessoas não entendem nem quem elas são, para onde elas vão. Deus, que nós possamos ser esse canal de bênção. Pai, que o Senhor nos use, Senhor Jesus, como instrumento em Tuas mãos, para mostrar o caminho da Tua verdade para essas vidas. É para isso que nós estamos nessa terra, para conhecer a Ti e Te tornar conhecido, Senhor, neste mundo. Pai, que possamos usar, Senhor, a nossa boca para pregar da Tua palavra no nosso trabalho. Que possamos ter ousadia para orar pelos nossos entes queridos. Que possamos ter ousadia para orar e repreender o inimigo da nossa casa, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa vida financeira. Que possamos ter ousadia em nosso coração que vem do trono, Pai, para fazer o Teu querer. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Em Jeremias 1:5 diz, Pai, que o Senhor nos separou no ventre da nossa mãe. O Senhor preparou, escreveu a nossa história antes mesmo que nós viéssemos à existência. Nós não temos que ter dúvidas de que nós somos amados, que nós somos criados por um propósito, porque o Senhor nos escolheu. E por mais, Pai, que a circunstância de uma criação, da infância, Pai, de cicatrizes, de um abuso, de palavras malditas, Pai, tenham vindo sobre a nossa vida, eu declaro em nome de Jesus nessa noite, Pai. Eu declaro cura sobre toda a área emocional. Eu declaro, Senhor Jesus, libertação, Pai. Eu declaro perdão. Eu declaro, Pai, um renovo sobre as nossas vidas, Pai.
Eu declaro uma abertura de mente, Pai, um entendimento, um discernimento espiritual, para que possamos ler a Tua palavra, entender, Pai, sobre o nosso chamado, a nossa missão e levar o Teu amor, Pai. Que possamos levar a salvação para que diante da glória, quando estivermos diante do Senhor, possamos apresentar os nossos frutos e desfrutar contigo na glória, Pai. Desfrutar contigo, Pai, deste momento maravilhoso e eterno que será viver contigo sem dor, que vai ser só paz, só alegria, só adoração, só cânticos, aleluia. Oh Deus, eu declaro a Tua cura. Liberta o coração que está endurecido, Senhor. Amolece esse coração endurecido, Pai, para reconhecer que o Senhor é Deus em nossa vida. Desmonta este homem forte, esta mulher forte, Pai, para reconhecer que o Senhor é quem é forte em nós. Que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o Senhor, Pai, faz o improvável, Senhor Jesus, acontecer. Que o Senhor escolhe, Senhor Jesus, o desprezado para usar, para fazer a Tua palavra acontecer na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma mente limpa, um renovo sobre a nossa vida espiritual. Nos ensine a caminhar dia após dia, permanecer na Tua presença firme, Senhor, até o Senhor voltar. Nos ajuda, Senhor, a levar a salvação aos quatro cantos dessa terra. Enquanto há oportunidade de pessoas passar pela nossa vida, que nós possamos falar do Teu amor, da Tua transformação e de quanto o Senhor nos constrange com tamanho perdão, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor mesmo assim nos amou, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Não importa se você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo novo para cada um de nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa palavra, tá? Porque eu tenho certeza que você veio encontrar Jesus. Aqueles dois cegos ouvirem, saíram para encontrar Jesus em busca de um milagre. Eu tenho certeza que você também está à espera de um milagre. Talvez um milagre na sua enfermidade, no seu corpo, para Deus curar você. Você veio ao encontro de Jesus. Talvez um milagre lá no seu emprego, passando por perseguição, passando por lutas lá no seu emprego, ou talvez colocando diante de Deus: Deus, me dá um emprego melhor, porque o Senhor pode. Talvez você está passando por luta no seu casamento, e você veio encontrar Jesus, desesperado, desesperada. Alguém, talvez não você doente, mas alguém da sua família doente, e você veio encontrar Jesus, desesperado. Talvez alguém da sua família ainda não se converteu, e ao ouvir o passar de Jesus, você veio ao encontro, desesperado. Jesus, faz um milagre, converta meu pai, converta minha mãe. Essa era a minha oração quando eu me converti. Converta meu pai, converta minha mãe, converta os meus irmãos, converta as minhas irmãs. E Deus é poderoso. Amém? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, ore, grite, porque Jesus vai te ouvir. Jesus vai responder. Há milagre para você, há milagre para sua casa, há milagre para sua família, há milagre para os teus sonhos, há milagre para os teus projetos. Clame, espere e acredite em nome de Jesus e toma posse. Amém? Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom. Deus te abençoe. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende